Pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Diego Castro e hoje na live eu tenho um objetivo muito claro na live de hoje. Dei uma pancada na mesa aqui, ela deu uma... Acho que tá certinho, não tá? Áudio beleza, internet acho que tá tranquila, só a feição do prof que não ajuda muito. Mas tudo bem. Rafael, Léo, Maria Angélica, Fran, Ismael, Oliver, Kelly, Luca, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, e antes de falar qualquer coisa, no final da live de hoje eu vou ter um presente para vocês, bacana? Quem acompanhar até o final vai ter um desconto lá no Minha OAB Online. Eu estou com um voucher para fornecer de presente para vocês, então acompanhem a live de hoje, vai ser um papo bem de leve. E eu tenho um objetivo muito claro hoje com vocês. Eu quero bater um papinho sobre você. Na verdade, eu quero bater um papo com você que ainda não fez a OAB, que ainda não se submeteu à OAB, e em especial, com você que gosta de direito civil, mas tem medo de se submeter à segunda etapa da ordem em direito civil. Então, o objetivo de hoje é muito claro. Bater um papo com você que quer ser aprovado na OAB, com você que quer exercer advocacia, com você que gosta do direito civil e que por algum motivo tem medo da segunda etapa em direito civil. Eu, na verdade, como já vou para os meus 10 anos de docência em direito civil, o prof. Diego dá aula de direito civil, desde parte geral até sucessões, há cerca de 10 anos. E eu tenho uma grande frustração na minha vida, assumo com vocês que tem uma grande frustração, porque o direito civil é uma matéria muito bonita, é uma matéria inerente ao dia a dia da pessoa, mas que eu ouço muitos alunos dizerem o seguinte: professor, eu adoro direito civil, mas eu não tenho coragem de fazer a segunda etapa em direito civil porque a matéria é muito grande. E isso me deixa muito triste, porque quando você se formar, você vai querer fazer algo que você não ama. Se você gosta de administrativo, faça a segunda etapa em administrativo. Se você gosta de tributário, faça em tributário. Se você gosta de penal, faça a segunda etapa em penal. Faça aquilo que você goste. Se você gosta de civil, faça em direito civil. E há uma falsa expectativa, uma falsa impressão de que a segunda etapa em direito civil é muito difícil porque ela é muito grande. Eu confesso que direito civil é uma disciplina um pouco maior, muito maior que as demais disciplinas. Ô Dani, Dom Charles, sejam todos bem-vindos. De fato, eu assumo que o direito civil é uma disciplina maior que as demais. Direito civil, o Código Civil por si só, ele tem 2.046 artigos. Pode pegar uma Constituição, um Código Penal, processo penal, tributário e jogar tudo lá dentro que não dá 2.046 artigos. E isso amedronta muito as pessoas. É muito grande, eu não vou ter tempo, a prova da segunda etapa em civil ela é muito difícil. Isso me entristece, me deixa um pouco preocupado. Isso me entristece porque direito civil não é tão difícil assim. Vocês vão perceber comigo hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou analisar só a petição inicial do 29º exame, da última prova da OAB. E nós vamos bater um papo que a prova em direito civil ela não é tão difícil assim. Começando, pessoal, qual é o perfil da prova de segunda etapa da OAB em direito civil? O examinador da FGV, ele tem um perfil muito bem definido, muito bem delineado. Eu acompanho as segundas etapas, e na verdade, tanto a primeira quanto a segunda etapa, a primeira etapa da prova da OAB, quanto a segunda etapa em civil, né, é evidente, e eu percebo que a FGV ela tem um perfil muito bem delineado. A FGV ela cobra em direito civil letra de lei. 99% das questões em direito civil são focadas em letra de lei. Se você pegar, por exemplo, o último exame, o 29º exame, tanto a petição quanto as 4 questões foram todas fundamentadas exclusivamente na letra da lei do Código Civil e do Código de Processo Civil. Então, dificilmente você vai encontrar uma questão da OAB que exija uma fundamentação doutrinária, uma fundamentação jurisprudencial mais profunda, até mesmo súmulas dos tribunais superiores,
é difícil encontrarmos nas provas de segunda etapa em Direito Civil. Isso significa que, muito embora seja uma disciplina muito grande, e Direito Civil eu não nego, eu costumo dizer que Direito Civil é para os fortes. Os fortes vão lá e fazem a segunda etapa em Direito Civil. Quando eu falo os fortes que gostam de Direito Civil. Mas é uma disciplina que você vai encontrar o fundamento na lei. Você vai estar naquele momento de prova e você terá muito provavelmente a resposta a todos os questionamentos na redação, tanto do Código Civil, quanto na redação do Código de Processo Civil. Então, o perfil bem traçado, dadas exclusivamente na lei. E por mais estranho que seja, por mais complexa que seja a petição, tenha certeza, você não vai ter grande dificuldade para fazer, desde que você tenha estudado de forma adequada. Dom Glauber, Wagner, todo mundo, Cris, Lorena, sejam todos muito bem-vindos. Uma satisfação tê-los aqui conosco. Pessoal, então, prosseguindo, a aula de hoje ela serve para tirar esse medo, perca o medo em Direito Civil. Porque, se você parar para pensar, diga, eu tenho muito medo da peça, qual a petição vai cair? São muitas peças em Direito Civil. Nem tanto, engano seu. A petição inicial, na verdade, a peça da prova, ela vai se resumir. Voltei? Tá todo mundo aí? Parece que deu uma... Tá certinha a transmissão, pessoal. Aqui apareceu que pausou e eu tô meio perdido aqui. Como é que tá? Alguém pode me confirmar se a transmissão ainda tá rolando? Por gentileza? Ô, Léo, tá transmitindo aí ainda, cara? Alguém pode me confirmar se tá transmitindo, se não... Tô no aguardo que eu não sei se está transmitindo. Vou acenar para todo mundo, vamos ver. Todo mundo comigo, pessoal? Parece que voltou, né? Tinha caído a transmissão, agora alguém poderia confirmar? Valeu, Simone. Vamos continuar então, pessoal. Parece que tinha caído aqui. Então percebam, a peça de Direito Civil ela vai se resumir a uma petição inicial, a um recurso, ou a uma resposta do réu. Petição inicial, resposta do réu, ou então algum recurso. E aí eu sempre vejo o seguinte medo. Professor, mas são muitas petições iniciais, eu nunca sei qual... Eu vou mudar a conexão aqui, tá, pessoal? Agora tá ok? Obrigado, viu, Fran? Obrigado, Simone, Glauber, Lorena, obrigado, viu? Parece que deve ter dado alguma instabilidade na rede da NET aqui, o que não é uma grande surpresa. Então, pessoal, sempre que a peça cair, vai ser uma inicial, ou uma resposta do réu, ou então um recurso. E se nós pararmos para pensar, todas estas petições elas encontram fundamento na lei. A petição inicial, ela vai ser ou uma petição declaratória, ou constitutiva, ou então vai ser uma petição condenatória. E muitos procedimentos especiais são previstos pelo próprio Código de Processo Civil. As contestações, as respostas do réu, são todas previstas também pelo Código de Processo Civil. E os recursos, todos eles, ipsis literis, encontram a orientação, o como elaborar, o iter deles, também previstos pelo próprio Código de Processo Civil. Então, Diego, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos bater um papo sobre a petição inicial que caiu no último exame, no 29º exame da ordem, a peça que caiu. E nós vamos bater um papo, porque foi uma peça diferente, uma peça que dificilmente cai e que muita gente estranhou, mas que na dificuldade dele era muito pequena. Vamos lá então, eu devo estar com esse caso em algum lugar aqui, já o encontrei e nós vamos bater um papo acerca dele. Eu estou um pouco suado, um pouco que está fazendo um calor danado aqui. Patinga, vamos turbinar esse ar-condicionado aqui, acho que agora vai melhorar um pouquinho. Galera, escutem comigo o caso da última prova da OAB, de segunda etapa em Direito Civil. Joana adquiriu, na condição de consumidora final, um automóvel em uma das concessionárias da sociedade empresária Carros S.A., com pagamento parcelado, e a sociedade passou a debitar mês a mês o triplo do valor pactuado para cada parcela, o que ficou comprovado pela simples análise dos contratos
e dos seus extratos bancários, com débito dos valores em triplo. Então, percebam comigo, no momento inicial do problema, a Joana ela adquiriu da empresa Carros S.A. um carro de maneira parcelada, só que aconteceu o seguinte, em vez de debitarem somente o valor da parcela, a empresa debitou o triplo do valor que havia sido contratado, e isso foi se postergando com o tempo. Joana tentou resolver a questão diretamente com a sociedade empresária, mas o funcionário da concessionária apenas afirmou que poderia ter ocorrido um erro no sistema, sem dar qualquer justificativa razoável, e afirmou que não havia o que fazer para corrigir a cobrança. Joana então procurou você, como advogado, para ajuizar a ação em face da sociedade empresária Carros S.A., com pedidos de obrigação de não fazer, para que a sociedade parasse de realizar as cobranças em excesso, e também pedido condenatório, para devolução em dobro dos valores cobrados em excesso, com atualização monetária e juros legais, e também para indenização pelos danos morais pelos transtornos causados a Joana. Até agora, o que aconteceu, pessoal? Joana comprou um carro, a empresa foi cobrando o triplo das parcelas e nada fez. Aí a Joana te contratou como advogado para ajuizar uma ação com 3 pedidos. Pedido de obrigação de não fazer, para parar de descontar as 3 parcelas, para devolver em dobro os valores cobrados a maior, devidamente atualizados e com juros de mora, e também pedido condenatório aos danos morais. Prossigamos. Distribuída a ação para uma das varas cíveis da comarca de São Paulo, houve contestação pela Carros S.A., apenas informando que havia agido corretamente e o pedido foi julgado improcedente. Não houve recurso e o trânsito em julgado da sentença aconteceu em 19/2/2019. Ponto. A Joana perdeu o processo. O juiz julgou improcedente, não reconheceu os pedidos dela e você não recorreu. A sentença transitou em julgado no dia 19/2/2019. Algumas semanas depois, você e Joana tomaram conhecimento de que o juiz que prolatou a sentença era casado com a advogada. Caramba! Que assinou a contestação e única advogada constituída pela Carros S.A. no referido processo. Agora, pretendem novamente discutir a questão em juízo para que haja reanálise dos mesmos pedidos formulados e julgados improcedentes, porque as cobranças ainda estão sendo realizadas em excesso. O que acontece? A Joana perdeu essa demanda em que você era advogado em 19/2/2019 e transitou em julgado nessa data. Na verdade, ela perdeu antes e transitou em julgado nessa data. O que aconteceu? Vocês descobriram posteriormente que a advogada da empresa Carros é casada com o juiz que julgou essa demanda. E vocês querem rediscutir isso. Na condição de advogado de Joana, elabore a peça processual cabível para a defesa dos interesses de sua cliente, indicando seus requisitos e fundamentos, assim como a data limite para o ajuizamento, nos termos da legislação vigente. Então, pessoal, vamos entender tudo isso que aconteceu, para que nós possamos pensar numa solução para essa demanda. A Joana adquiriu um carro lá na concessionária Carros S.A. e ela parcelou essa compra. Entretanto, desde a aquisição, a empresa Carros ela não debita só o valor da parcela, mas ela debita o triplo, ou seja, ela debita algo a maior. Joana procurou a empresa, tentou conversar, não solucionou. Te contratou, você ajuizou uma demanda para Joana e vocês perderam. Essa demanda foi julgada improcedente. O que vocês pediam nessa demanda? Que parassem de cobrar a maior, a devolução daquilo que foi cobrado a maior em dobro, porque o Código de Defesa do Consumidor permite a devolução em dobro das parcelas cobradas de forma indevida, e também a condenação da empresa ao pagamento de danos morais. Então, prossigamos o raciocínio e esse caso. Perdeu-se essa ação e nenhum recurso foi interposto, de maneira que transitou em julgado a sentença. Depois do trânsito em julgado, você e a Joana, você como advogado dela, descobrem que o juiz que prolatou a sentença é casado com a advogada, com a única advogada da empresa Carros S.A. E aí, poxa, vamos rediscutir essa sentença. Elabore a peça processual cabível. O que vai caber
Nesse caso específico, pessoal, você pode rediscutir algo que já transitou em julgado por meio de um recurso, agravo de instrumento, apelação, o que quer que seja? Não. Então, vamos lá. Não é uma resposta do réu, porque a Joana sequer ré ela é. A petição inicial nós já sabemos que é, porque não é recurso, já que já houve trânsito em julgado no dia 19/2 de 2019. Então nós já sabemos que é uma petição inicial. A grande questão agora é qual petição inicial? Ora, qualquer um que estudou minimamente o processo civil sabe que, nesse caso, trata-se de uma ação rescisória. A ação rescisória é o instrumento fornecido pelo Código de Processo Civil para que haja rescisão de uma decisão já transitada em julgado, seja uma sentença ou seja um acórdão. Então aqui, essa petição inicial é uma petição inicial de ação rescisória. Então, resposta para a última petição, para a última peça de direito civil, a peça do 29º exame, é uma ação rescisória. A grande questão é, Diego, qual é a estrutura dessa ação rescisória? Como é que nós vamos fazer? O interessante é que o Código de Processo Civil ele te dá essa resposta. Não há maiores dificuldades, porque o artigo 968 do Código de Processo Civil e a ação rescisória ela é regulamentada pelos artigos 966 até 975 do CPC, ele te dá essa resposta, o CPC ele te dá essa resposta. Ele diz, olha, além dos requisitos do 319, também deve constar na petição de ação rescisória e coloca os requisitos da ação rescisória. E é sobre isso que nós vamos bater um papo agora. Número 1, Diego, por que cabe a ação rescisória nesse caso? Porque o juiz ele era impedido. Um dos impedimentos do juiz é quando ele é cônjuge ou companheiro do único advogado da outra parte. Artigo 144, inciso 2 do Código de Processo Civil. Esse juiz que julgou a demanda sendo cônjuge da advogada da empresa Carros, ele não poderia. Ele deveria ter se declarado impedido. A parcialidade dele aí, pelo menos no julgamento dessa demanda, foi flagrante. Ele não tinha imparcialidade. Tanto que uma demanda com claros fundamentos para ser procedente, foi julgada improcedente. Então, primeiro ponto, ação rescisória, petição inicial de ação rescisória. Segundo ponto, qual é o fundamento dessa petição inicial? Artigo 144, inciso 2, que ele era impedido para julgar, e o 965, que traz as hipóteses em que são cabíveis a ação rescisória. Então, vai caber a ação rescisória por quê? Porque o juiz que julgou ele era impedido. Então, nós já temos dois importantíssimos fundamentos dessa petição inicial. 144, inciso 2, e 965, se não me falha a memória aqui, 966, perdão, inciso 3, se não me falha a memória. Então, como é que vai ficar a estrutura dessa petição inicial? Primeiro, endereçamento. Para onde deve ser endereçada a ação rescisória? A ação rescisória ela vai ser de responsabilidade do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque, perceba, é o tribunal que vai julgar a ação rescisória relativa a decisões dos seus magistrados. Então, como o problema nos traz essa informação de maneira muito clara, percebam comigo, distribuída a ação para uma das varas cíveis da comarca de São Paulo. Então nós vamos endereçar essa petição inicial, porque vai ser de competência originária do tribunal, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, o endereçamento fica da maneira como você quiser, desde que você mande para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu endereçaria de uma forma muito simples ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a quem ainda nutra. Sejam bem-vindos todos esses que estão chegando agora, a Shirley, a Mariana, a Ana Conrado, a Cleomária, todo mundo muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Pessoal, então como é que vai ser endereçado? Ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Há quem ainda nutra aquele tratamento ao excelentíssimo senhor, doutor, presidente do tribunal. Não vejo necessidade disso. O examinador ele quer saber se você conhece o juízo competente. E o juízo competente é o tribunal, é uma competência originária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, atenção que é uma petição de competência originária de tribunal. Tudo bem.
Então já sabemos que a gente começa endereçando essa petição inicial ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí vem o preâmbulo. Nós vamos ter que identificar essa petição. O que é o preâmbulo? É aquele lugar onde consta a qualificação das partes, qualificação do advogado, nome da ação, procedimento e etc. Como é que vai ficar aqui? Quem vai ser autor, quem vai ser réu nessa ação rescisória? A autora vai ser, obviamente, a Joana, porque ela vai ser o polo ativo, ela vai pertencer ao polo ativo. E o réu aqui é todo aquele que se beneficiou com aquela decisão. Então a empresa ré vai ser a empresa Carros S.A. Então como é que vai ficar essa qualificação? Nos termos do 319, que é o coração da petição inicial. Joana, em sua qualificação completa, vai qualificar o advogado também indicando seu endereço, ajuizam uma ação rescisória, vem propor nome da ação rescisória. E aqui tem um pequeno detalhe que você já não vai direto por questões de praxe. Nada aqui que vai te tirar pontos. Mas um detalhe é que na ação rescisória você não vai direto em face de fulano de tal. Coloca um detalhezinho antes, com o objetivo de rescindir a sentença prolatada no processo X, vírgula, em face de fulano de tal. E no caso aqui a legitimidade passiva vai ser da empresa Carros S.A., que foi beneficiada pela improcedência da demanda anterior, da sentença que será rescindida. Então, o que nós já vimos até agora nessa petição inicial do 29º exame? É uma ação rescisória que vai ser de competência originária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Polo ativo dessa ação rescisória, Joana. Polo passivo, empresa Carros S.A. E aí vem o momento de fazer a exposição fática e também a exposição jurídica acerca dessa ação rescisória. Os fatos vão ser muito simples. Os fatos são basicamente os que são fornecidos pelo problema. Vão contar que ela adquiriu um veículo e teve problema, que ela ajuizou uma demanda que foi julgada improcedente e que, posteriormente, descobriu-se que o juiz que julgou a primeira demanda é marido da advogada da empresa Carros e que isso caracteriza um impedimento, que ele não pode julgar. Todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Então, essa exposição fática, contar que ela adquiriu, que ela teve todo esse problema, e contar que o sujeito, quando julgou, ele era marido da advogada da empresa Carros. Passemos então aos fundamentos. E para fundamentar essa ação rescisória, pessoal, eu sugiro que comecemos mencionando a tempestividade, porque percebam, a sentença ela foi prolatada e o trânsito em julgado, ele aconteceu, se não me falha a memória, em 19/2. O prazo para ajuizamento da ação rescisória é de 2 anos do trânsito em julgado. Começa dizendo que ainda não completaram os 2 anos. Primeiro tópico da tempestividade, mencionando que não passaram, não transcorreram ainda 2 anos do trânsito em julgado. E na fundamentação jurídica, por óbvio, mencionar o artigo 144, que fala do impedimento do magistrado, mencionar os artigos 966 até o artigo 975, claro, aqueles que forem pertinentes ao caso. E também sugiro frisar a condição de consumidora, que estava sendo feito pagamento em dobro, que ela tem direito aos danos morais, mencionar todos os fundamentos também lá da primeira petição, do primeiro processo, porque você vai pedir um novo julgamento. Então, perceba, é uma petição que até agora todas as respostas encontram-se exclusivamente na lei. Nós já vimos que o endereçamento, Tribunal de Justiça, legitimidade ativa, passiva, os fatos encontram-se no próprio problema. E o como fazer encontra-se no Código de Processo, artigos 966 a 975 do Código de Processo Civil. E passemos então finalmente aos pedidos, o que a gente pede numa ação rescisória. Não tem segredo nenhum. O Código ele te entrega o que você tem que pedir. Quando você pensa numa ação rescisória... Gente, só para confirmar aqui, porque o tempo vai passando e às vezes a gente perde um pouco São 4h20 já vai para quase meia hora de live. O áudio tá tranquilo, galera? Tá de boa? Se estiver de boa, alguém poderia acenar, por gentileza? Que às vezes cai a internet, perde o áudio, a gente tem que ficar se atualizando acerca disso. Tá tranquilo o áudio, galera? Porque... Beleza aqui. Mari, obrigado, viu?
Pessoal, então, já vimos os fatos, os fundamentos, o que se pede numa ação rescisória? Na ação rescisória, você quer, primeiro, rescindir o julgado anterior. Então, por óbvio, você vai pedir a rescisão daquela sentença que foi proferida pelo juiz impedido. E o segundo pedido, e muito lógico, é o pedido para um novo julgamento. E você vai mencionar o novo julgamento mencionando os pedidos da ação anterior. O que você quer? Um novo julgamento para que haja a obrigação de parar de cobrar o triplo daquilo que deveria estar cobrando, porque o próprio problema menciona que isso ainda está acontecendo. Maria Angélica, obrigado, viu? O problema menciona que isso continua acontecendo. Você vai pedir para condenar a empresa a devolver em dobro aquilo que foi cobrado e também para pagar danos morais. E aí vem os pedidos de praxe, pessoal. Você vai pedir para produzir provas, você vai pedir para citar, coisa tranquila. Gente, olha que interessante. Você vai pedir, o que vai constar nos seus pedidos dessa ação rescisória? Vai constar um pedido de rescisão, rescinda, rompa aquela sentença anterior, porque ela foi proferida por um juiz impedido, nos termos do 144, acumulado com 966. Segundo pedido, julgue novamente para obrigar a empresa a parar de cobrar o triplo, para que ela devolva em dobro aquilo que ela já cobrou a maior e para que ela te pague danos morais. E aí você vai pedir para produzir provas. Óbvio, você vai pedir para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários a título de sucumbência. Só que tem um único pedido aqui, que ele é um pouco peculiar, que é o seguinte: na ação rescisória, o sujeito ele tem que fazer um pedido de depósito de 5% do valor da causa. Porque o que acontece? O legislador, para evitar o ajuizamento de ações rescisórias não cabíveis ou de ações rescisórias aventureiras, ele diz o seguinte: aí, o autor da ação rescisória ele vai depositar 5% do valor da causa, para garantir, para que isso seja convertido em multa, se essa ação rescisória for manifestamente improcedente. Perceba, isso dá um medinho no sujeito, porque você só vai ajuizar a ação rescisória se você tiver uma convicção boa do seu direito. Então você vai tomar uma multa, caso contrário, né? Você toma uma multa de pelo menos 5% do valor da causa. Então aqui, o outro pedido, além desses que nós já mencionamos, vai ser o pedido de depósito de 5% do valor da causa. Você não vai especificar o valor, porque o problema não te dá, mas mencione. E aí, algo que pode passar à mente: professor, mas onde eu vou achar esse pedido? Como é que eu vou saber disso? Apertei um botão do notebook aqui, me perdoe. Como é que eu vou saber disso? Está no artigo 968 do Código. O próprio legislador ele te fala: olha, peça isso lá na ação rescisória. Mencione que você vai depositar e peça o deferimento desse depósito. Então, em linhas bem gerais, quais serão os pedidos que você fará? Rescisão da sentença anterior e novo julgamento. Dentro desse novo julgamento, você coloca 3 alíneas: novo julgamento para parar de cobrar a maior, novo julgamento para te devolver em dobro aquilo que foi cobrado a maior e novo julgamento para pagamento de danos morais pela empresa. Vai pedir também o depósito, o deferimento do depósito de 5%, nos termos do 969, e você vai pedir condenação ao honorário de sucumbência e condenação também e pedido de produção de provas. Por fim, valor da causa, advogado e assinatura. Então percebam comigo que não há um segredo grande. Ação rescisória, cara, é uma ação que muita gente vai passar a vida e não vai fazer uma ação rescisória, porque é uma ação de baixa incidência, na verdade. E muita gente pensa: poxa, deve ser muito difícil. Não, não é. Endereçamento, preâmbulo, fatos e fundamentos, pedidos, e tudo devidamente explicado pelos artigos 966 a 975, obviamente, cumulados com o artigo 319 do Código. Eu friso, pessoal, que essa prova do 29º exame ela vai ser objeto de correção por completo, também das suas questões, que a prova, obviamente, ela é composta pela peça e pelas questões. Só que para não estender demais, as 4 questões eu vou corrigi-las com vocês numa live posterior. Eu não garanto que essa semana, mas acredito que já na semana que vem, ou então no finalzinho dessa semana a gente faz uma outra live,
dentro daquilo que a demanda de escritório, de faculdades e cursinhos nos permitirem vir aqui ao vivo bater um papo com vocês. E hoje, vocês que acompanharam, você que quer fazer o AB, eu tenho um presente para você. Eu não sei se eu consigo escrever. Se alguém puder me ensinar, tem como eu escrever nessa tela aqui? Não sei, deixa-me ver, eu estou procurando aqui. Não achei nenhum símbolo de lápis. Estou com medo de clicar em algum lugar aqui, aparecer um nariz aqui, eu vou ficar muito envergonhado. Aparecer uma orelhinha, eu vou ficar muito envergonhado se isso acontecer. O tio não sabe se dá para escrever. Tem algum jeito, se eu passar o dedo na tela, não escreve. Enfim, você que acompanhou, se você entrar lá no site minhaoabonline.com.br, gente, nosso site tá lindo, tá bonito pra caramba. Um salve aí pra galera da Versa Tecnologia, que faz a manutenção, que faz a gestão do site. Nosso site tá muito bonito. O voucher para desconto é de 10% e ele se chama Presente do Diego. O voucher é Presente do Diego. Se você for comprar o curso Presente do Diego, você vai ter 10% de desconto. Bacana. E esse voucher ele tem um tempo de duração, se não me falha a memória, ele é de 24 horas. Quem estiver acompanhando, estiver interessado no curso, voucher Presente do Diego, 10% de desconto. E a gente está no auge das gravações da segunda etapa. O bicho está pegando. Vai ter segunda etapa em Direito Civil com o professor Diego, vai ter segunda etapa em Direito Penal, vai ter segunda etapa em Direito Constitucional e vai ter segunda etapa em Direito do Trabalho também. A vocês que me acompanharam, agradeço de todo o coração. Ainda tem um monte de coisa para fazer no escritório, gravar para o Minha OAB também. E não vou estender demais para que a live não fique cansativa. Agradeço, um beijo a cada um de vocês que me acompanhou. Fiquem com Deus, viu? Um abraço, tchau, tchau.